Nascimento. Oferecimento Fama Móveis, uma loja especialista em móveis e tem pra você os melhores serviços de atendimento, entrega e montagem rápidas, tudo em até 12 vezes no cartão ou em 1 em mais 10 no crediário próprio. FAT, Faculdade Anísio Teixeira, uma das melhores instituições de ensino da Bahia, graduação e pós-graduação. FAT, rumo a novas conquistas. Acesse fat.edu.br e tenha mais informações. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Antes de mais nada, agradecer aqui. Ontem estive em Silvério Silva, no programa dele, para quem tira o chapéu. Foi legal lá a participação. Foi muito bom. Foi interessante. Foi legal. Um abraço a Silvério. Vamos lá. O que me traz aqui hoje? As falas que podem custar um cargo. Já expressei aqui neste espaço a minha contrariedade às intempéries verbais do presidente Bolsonaro. Disse também, há algumas semanas, que a sua política de enfrentamento e radicalização se constitui de um método que se soma à sua incapacidade de diálogo com aqueles que se opõem à sua visão de mundo. Como ele tem um estreitamento de ideias, muitas das vezes extrapola o bom senso e chega ao limite perigoso que pode levar à perda do cargo. Não é novidade que a sua conduta e seu pensamento já eram por demais conhecidos, quando ainda era um obscuro e opaco membro do baixo clero da Câmara dos Deputados. Ao assumir a presidência, não largou os hábitos, digamos assim, pouco ortodoxos de suas ideias, e continua a vituperar contra aqueles que sempre foram seu alvo, ainda quando deputado. O problema da incontinência verbal diz respeito às consequências que elas representam. Existem comandos legais impeditivos que delimitam a conduta do mais importante servidor da República, o presidente. Óbvio que não é censurar sua palavra, mas impedir que ilações possam pôr em dúvida a conduta das instituições públicas, simplesmente porque discorda desta ou daquela situação. Exemplos são aos montes, que em democracias mais consolidadas já teriam causado estrago em qualquer governo. Querem um exemplo? O recente caso do vergonhoso comentário acerca do desaparecimento do pai do atual presidente da OAB Nacional. Como não sabe o que fala, vai mudando as versões à medida que vai ficando mais grave a repercussão de suas falas. Como ele mentiu, vai ter que se explicar ao STF sobre o que disse. E sabe o que é que vai acontecer? Nada. Cairá no esquecimento, ficando somente a indignação dos familiares que tiveram que ouvir aquelas barbaridades. Outro exemplo da incontinência verbal foi o comentário desairoso da decisão do STF sobre a reedição de uma medida provisória que transferia a demarcação das terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Vale aqui lembrar o caso. No início do seu mandato presidencial, o presidente Bolsonaro retirou da competência do Ministério da Justiça a FUNAI e, por via de consequência, a possibilidade de demarcar as terras indígenas. Tirou das costas de Moro a responsabilidade de enfrentar desabores com a comunidade internacional e as ONGs. Afinal, ele, o Moro, só sabe combater corrupção e, diga-se de passagem, muito mal. Esta opção de transferir se deu por medida provisória, que foi derrubada no Congresso Nacional. Insatisfeito e num afronto ao Poder Legislativo, reedita a medida provisória que foi questionada no STF e de lambuja levou uma carraspanda do ministro Celso de Mello. Foi aí que soltou mais uma vez o discurso do completo desconhecimento da liturgia do cargo. Disse, sem minhas peias, que estava chateado e que foi esculachado pelo ministro Celso de Mello. Antes de tudo, quem esculachou a Constituição Federal foi o presidente. É inadmissível, que ele, que tenha que zelar por seu cumprimento, não saiba o básico que qualquer secundarista mais atento sabe, que não pode reeditar medida provisória sobre o mesmo tema no mesmo ano de sua edição. Repito, é o básico do básico. Disse, de forma despreocupada, que a culpa foi de sua assessoria. Não sei o que é pior, uma assessoria que não sabe o rudimentar da Constituição ou um presidente que, ao que parece, nunca leu a Carta Magna que jurou quando tomou posse. Lamentável. Outra situação que envolve suas falas é o caso da nomeação do seu filho para a embaixada nos Estados Unidos. Disse sem nenhuma vergonha porque nomeava o seu rebento a tão alto posto diplomático. Disse que se tiver que dar o filé mignon, daria para o seu filho e não para outro. Deixando de lado as metáforas de Magarefe, ao afirmar tamanho absurdo,
descumpre ele um dos pilares da administração pública, inserida no artigo 37 do texto constitucional, a impessoalidade na condução da coisa pública, e incorre em outra irregularidade. A nomeação somente ocorre porque é filho do presidente da República, e não por preparo, competência ou capacidade técnica, coisas que o candidato não tem. Suas falas são por demais autoritárias e descompassadas da realidade jurídica. Como disse, as palavras do presidente não são postas somente pelo que sai de sua cachola. É método, mesmo que ele não atente para isto. De forma direta, expõe e marca a sua posição política e faz chegar o recado a quem deve ser ouvida. Seus seguidores fanáticos e radicais, que só conhecem as redes sociais e são incapazes de escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado. Seu discurso não é liberal e nem conservador, é simplesmente autoritário. Suas falas não deixam mentir. Pois bem, caros ouvintes, e é isso, essas incontinências verbais do presidente. Antes de encerrar aqui, fazer aqui 2 comentários. Um de Moro, né, que foi descoberto de uma de suas palestras, a qual ele não informou ao CNJ. Ele primeiramente disse que tinha esquecido, coitado, trabalha muito, né, de informar. Vendo que a coisa pegou mal, ele passou a atacar o carteiro e não a notícia. Disse que a Folha de São Paulo a divulgar que ele não informou porque à época não havia um comando na página do CNJ da sua palestra que deve ser informada. Ora, antes, né, da implementação desse sistema, em 2016, ele comunicava ao CNJ todas as suas palestras. Depois que foi pego na botija, ele disse que, né, não houve lapso, né, e que ele efetivamente fez, mas que o importante era a palestra em si. E, sendo breve, ontem o ministro Gilmar Mendes, no Correio Brasiliense, disse que a Lava Jato é uma quadrilha que está querendo desarrumar o direito brasileiro. São essas 2 situações que eu volto ainda a comentar ainda essa semana. Portanto, caros amigos, um abraço e um bom dia a todos, e na próxima quarta estarei aqui. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Oferecimento.